O inglês fica fácil quando você encontra maneiras de se expor naturalmente a fazer aquilo que você já ama no idioma. Então, por exemplo, você é um cara que curte muito, jogos de futebol e assistir comentaristas de futebol, assistir vídeos sobre futebol, assistir os 10 melhores gols de não sei quem, as 10 maiores jogadas da história do futebol. Se assistir esse tipo de coisa já faz parte do seu dia a dia, se isso já é algo que ressoa com você, já é algo que faz sentido pra você, da mesma forma que se você é uma mulher que assiste dorama, gosta de determinados tipos de romances e assiste filmes e séries com determinada característica, tudo isso são coisas do seu dia a dia, são coisas que são naturais pra você, são coisas que você não se esforça pra fazer, são coisas que você tem uma motivação natural, uma tendência natural pra você para fazer. É nelas que mora o segredo pra você aprender uma língua. Isso significa que desde o primeiro dia você vai conseguir assistir futebol em inglês, que você vai conseguir assistir o seu dorama em inglês, que você vai conseguir ler mangá em inglês? Não, isso não significa isso. É uma construção. O seu cérebro precisa se adaptar até determinado ponto intermediário ali na língua, que as coisas vão começar a acontecer com mais facilidade. No começo, não é assim que funciona. No começo é bem mais difícil. E por isso que exige disciplina. E exige muito foco, principalmente nessa fase inicial, porque normalmente na fase inicial a gente não vai encontrar materiais e conteúdos de fácil acesso, de fácil entendimento e na categoria de coisas que a gente gosta. Então, na categoria de coisas que a gente gosta, normalmente já vão ter conteúdos intermediários para avançados, para praticamente quem só é fluente, só para quem é fluente. Então, no começo a gente precisa de um auxílio, certo? Normalmente esse auxílio ele pode vir de alguns diferentes caminhos. Primeiro, da repetição espaçada, você vai adquirir vocabulário e naturalmente esse vocabulário ao longo do tempo vai auxiliando você a conseguir input compreensível. Eu vou explicar esses termos que eu estou utilizando. Então a repetição espaçada é você revisar periodicamente uma determinada num determinado tempo, não necessariamente específico. Tem pessoas que usam algoritmo, tem pessoas que simplesmente leem no caderno, mas é você revisar o significado de determinadas palavras ao longo do tempo. Então, de 5 em 5 dias, depois de 7 em 7 dias, depois de 20 em 20 dias e por assim vai. Até aquele significado daquela palavra ali, você decorar ele totalmente. Então isso é repetição espaçada. Input compreensível é aquele material que você consome, é aquele pedaço de mídia que você consome, é aquela conversa que você tem com alguém, é aquele livro que você lê, que você entende pelo menos 90% do que foi dito. Então, input compreensível pode ser um pequeno texto de 2, 3 parágrafos, e que você entendeu a maioria das palavras ali, porque ele foi desenhado para tal, ele foi desenhado com palavras superficiais, com palavras de vocabulário iniciante. Ele foi projetado para que você consiga ler desde o começo, desde os seus primeiros dias aprendendo na língua. Então, esse input para quem é iniciante é compreensível. Mas para quem já é mais avançado, talvez um podcast de 2 horas falando sobre astronomia com Neil deGrasse Tyson seja input compreensível para ele, entendeu? O input compreensível, ele se dá em determinadas etapas e ele tem que ser progressivo. Então, se você é um cara intermediário, é esperado que você esteja buscando determinadas determinados conteúdos, determinados livros, determinados pedaços de mídia, de maneira geral, mais avançados do que o seu nível atual, para que assim você consiga evoluir. Se você não progride, se você estagna e fica consumindo sempre o mesmo tipo de conteúdo que não progride, sempre o livro básico, sempre a história infantil, sempre o Pequeno Príncipe, sempre aquela coisinha. O Pequeno Príncipe foi um mau exemplo, porque na verdade o vocabulário do livro é até avançado. Mas se você fica sempre fechado nessa bolha de
pequenas coisas para iniciante, você nunca vai conseguir expandir seu vocabulário de fato, você nunca vai conseguir criar um nível maior de consciência dentro da língua. E é interessante, porque conforme a gente vai progredindo, o nosso cérebro ele vai construindo a linguagem, ele vai modelando a linguagem, a gramática dentro de nós, de forma totalmente inconsciente e independente do nosso querer. Então não importa se você quer ou não aprender inglês, se você se expõe progressivamente a coisas que você entende a 95%, ao longo do tempo você vai aprender a língua. Vou dar meu exemplo aqui tanto no inglês quanto no espanhol. Eu acho que o meu exemplo no espanhol é até mais interessante aqui nesse caso. Eu estava aprendendo espanhol, eu queria aprender espanhol. E aprender espanhol era algo que estava no meu na minha estava encaixando na minha visão de mundo, estava começando a fazer sentido para mim. Só que eu estava lidando com o seguinte problema, eu ainda não encontrei algo que me fizesse ter essa motivação natural e essa coisa propensa para aprender o espanhol. Eu simplesmente não encontrava, eu não falava: "Cara, não sei o que que eu quero consumir em espanhol", entendeu? Eu não sei que tipo de conteúdo eu quero ver, que tipo de pessoa eu quero acompanhar, para onde eu quero expandir a minha consciência, para onde que eu quero expandir o meu desejo de consumir conteúdos online, o meu desejo de conhecer pessoas diferentes, ainda não fechei essa ideia. Até eu bater de frente com o Avatar: A Lenda de Aang, que é um desenho teoricamente infantil, mas que tem um apelo para pessoas adultas também e tem várias camadas na história, é um desenho muito legal. E eu comecei a assistir e na hora me bateu assim: "Caramba, eu tô aqui no Netflix, por que que eu não assisto isso em espanhol?". Então eu comecei a assistir em espanhol desde o primeiro episódio. O primeiro episódio foi muito sofrido, eu tive que ver com a legenda em português. O segundo também. O terceiro já nem tanto, assistindo 2 episódios por dia ali, e no começo menos, né, no começo era meio episódio por dia, tentando entender bem, até que quando chegou determinado, sei lá, final da primeira temporada ou começo da segunda temporada, eu decidi tirar totalmente a legenda tanto em português quanto em espanhol, e fui acompanhando só no áudio. Foi sofrido sim, não foi fácil. Porém, quando eu cheguei no final da terceira temporada, eu já estava assistindo que eu nem percebia que estava em espanhol mais. Pra mim era tão interessante a série, era tão cativante, era tão natural pra mim mesmo querer acompanhar aquilo, que eu nem lembrava que estava em espanhol. Eu assisti a última temporada em espanhol que eu nem vi de onde veio, que eu nem vi chegando, eu simplesmente assisti. Claro que a gente tem o trabalho, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho coisas pra fazer, então eu não tenho todo o tempo do mundo pra ficar assistindo desenho. Mas no final do dia eu tinha 1 hora. Antes de dormir eu tinha a minha 1 hora ali que eu podia assistir um desenho. Então, por que não fazer o meu lazer ali, a minha última hora do dia, ser produtiva também, mesmo que, de certo modo, eu esteja só me divertindo. Claro que se fosse, por exemplo, japonês, russo, como eu tentei aprender já, não seria tão simples. O russo, ele é uma língua extremamente distante do português, assim como o japonês é também. Então não basta eu ficar vendo aquilo, sem a legenda que eu vou simplesmente aprender japonês, não é assim que funciona. Com o inglês, com o espanhol, pode ser que funcione, porque são línguas mais próximas, o input ele naturalmente é um pouco mais compreensível, entende? Naturalmente eu vou entender um pouco melhor aquilo sem me esforçar tanto quanto eu precisaria para fazer com o japonês, por exemplo. Com o japonês, talvez eu precise de um tempo maior de repetição espaçada, talvez eu precise de primeiros conteúdos muito mais simples e muito mais rudimentares, e eu preciso de talvez um professor para me acompanhar, um mentor para me acompanhar nessa jornada. E um mentor vai facilitar nesse processo, com certeza, porque ele vai ser uma fonte, uma inspiração para você de input compreensível, ou ele vai te guiar pelos melhores tipos de conteúdo que você pode consumir de acordo com a sua personalidade, de acordo com as coisas que você já gosta de fazer. Então, se você é um cara que gosta muito de anime, um cara que gosta muito de mangá, com certeza aprender japonês para você vai ser mais fácil do que um cara que é 100% interessado em vôlei.
e eu não sei, não conheço, mas vamos dizer que o Japão não tem uma tradição tão grande em vôlei, e aí para essa pessoa ela não consegue conectar esse mundo dela que está muito fechado ali naquele mundo do vôlei, com a língua japonesa. Ela às vezes a pessoa não se interessa numa série japonesa, não se interessa em anime, então para essa pessoa vai ser mais difícil se conectar com aquela língua, entende? Porque não tem essa paixão interna, essa coisa interna que vai fazer a pessoa se dedicar naturalmente àquilo. Para mim, o inglês, olha, aconteceu de forma muito natural mesmo, porque eu sempre gostei de ler, e eu sempre gostei de ler coisas desafiadoras, ler livros técnicos, ler livros como Dostoiévski, ler livros difíceis, ler livros pesados. Eu sempre gostei desse tipo de desafio, sempre gostei de ler filosofia, de ler psicologia. Então, quando eu me debrucei na leitura no inglês, eu caí direto para livros técnicos pesados da minha área de ciência da computação, caí para livros, de ficção, caí para livros de autoajuda e, enfim, foi uma quantidade aí enorme de livros aí, talvez mais de 100 livros que eu já tenha lido na língua aí nos últimos 2, 3 anos. Então, eu li muito na língua em inglês. Eu li, por exemplo, no começo desse ano, eu li Harry Potter a série inteira em inglês. E foi muito interessante, foi muito produtivo para mim, porque eu não precisava me concentrar no fato daquele conteúdo daquele livro estar em inglês. Ele estar em inglês ou não ali era um detalhe, porque o que eu queria saber era o que ia acontecer com o Harry Potter, entende? O meu interesse de fato, a minha motivação de fato para aprender ali, para não para aprender, a minha motivação para saber, para conhecer, para ler, para acompanhar a história, era o Harry Potter em si, era a história do Harry Potter em si. E não o fato de estar em inglês. O fato de estar em inglês era simplesmente um detalhe, mas para chegar nesse nível, não é do dia para noite. Às vezes você pode se propor: "Vou ler Harry Potter em inglês", sem saber nada. Talvez vai demorar, você não vai entender tanto, mas se você se dedicar por tempo suficiente, você vai conseguir. Se você traduzir palavra por palavra, se matar ali até conseguir entender o conceito de frase por frase, frase por frase, eventualmente você vai sim aprender. Mas eu acho que o caminho não seja por aí. Eu acho que você tem que ter uma crescente, uma maneira mais inteligente de pegar o seu início ali e levar até essa fase mais avançada, essa fase intermediária, em que cai num conteúdo intermediário, por mais desafiador que seja, agora você já consegue captar alguma coisa, consegue se interessar e e consegue ter esse drive, como eu tive assistindo o Avatar, como eu tive lendo Harry Potter. Claro que quando eu li Harry Potter no começo desse ano, eu já falava inglês de forma fluente, já era fácil para mim, mas mesmo assim, Harry Potter é britânico, é da Inglaterra, então é diferente. Não é igual acompanhar uma série americana, como Breaking Bad, que eu assisti em inglês, por exemplo. Não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de inglês que é falado. É um inglês diferente, é um inglês mais formal, é um inglês um pouco mais difícil, e ainda mais com personagens como o Hagrid, que fala tudo em gíria, que fala de uma maneira estranha. Então não é a mesma coisa, então foi sim um menor desafio, mas foi um desafio. Mas, por exemplo, um autor russo, que é o Dostoiévski, eu não consegui ler em russo, porque quando eu coloquei em português para ver como que era, eu falei: "Não tô conseguindo ler nem em português, então o russo não vai rolar mesmo", entendeu. Então, comecei devagar, comecei o russo ali com graded readers, que são leitores de níveis. Então, se você é iniciante, você quer um graded reader de iniciante, e assim vai ficar mais fácil para você ler aquele livro. Uma dica muito boa para quem está nesse nível iniciante, quer começar nesse mundo do inglês, são histórias infantis. Então, desenhos como Avatar, desenhos como Peppa Pig, desenhos aí como Galinha Pintadinha, enfim, essas coisas elas vão auxiliar você pegar esse comecinho um pouco mais rápido, com certeza. Mas tudo vem do seu interesse natural também. Se você tem um interesse, uma motivação para aprender o inglês que é forte, como por exemplo, você quer
um cargo melhor, você quer passar numa determinada prova, você tem um desejo interno que faz você todo dia querer aprender o inglês de fato, aí é muito mais fácil para você, do que uma pessoa que simplesmente fala assim: "Ah, vou pôr a meta agora, ano que vem eu vou começar em janeiro e vou aprender inglês". Por quê? Pra quê? Que você vai utilizar a língua? Qual que é o interesse que você tem em aprender aquela língua? Se não for uma carga forte de motivação, você vai abandonar. Você não vai encontrar prazer no processo. Você não vai entender o porquê você está fazendo aquilo. Então, enfim, se você quer ter um mentor, tem um link aí na descrição da minha mentoria. Se você quer entender mais sobre o que eu tô falando aí, no canal tem outros vídeos que eu falo sobre imersão, tem outros vídeos que eu falo da minha trajetória no inglês e da importância do inglês na minha vida. Vou deixar aí no card no final do vídeo. E é isso. Um abraço.